né, dessa nossa tarde de lançamento, como diz como falou o Luiz Eduardo, vai falar o companheiro Roberto Salomão. Ele é da Coordenação Nacional do DAP, ele é do Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores do Paraná e é também o nosso assessor de imprensa do DAP. Roberto Salomão vai falar sobre conquistas, poucas, né, mas que estão sob ataque cerrado do governo e do mercado econômico. Salomão, a bola é contigo. Bom, boa tarde, companheiros e companheiras. Eu queria começar lembrando que terça-feira passada se completaram 33 anos da promulgação da atual Constituição. Foi em 5 de outubro de 1988. E houve, no campo popular de esquerda, alguns companheiros, lideranças, que comemoraram a data, ou seja, numa defesa dessa Constituição. Tá? Então é bom a gente ver em que pé que está essa Constituição. Né? Como já foi falado aqui, houve conquistas inscritas nessa Constituição. Apesar do caráter dela, apesar do caráter de manter a tutela militar, de ser pactuada por cima, tudo, houve conquistas. De onde vieram essas conquistas? Bom, a gente precisa lembrar que a ditadura deu o suspiro final dela 1 ano e meio antes da eleição da Constituinte. Tá? 1 ano e meio antes. E nesse período em que a ditadura estava sossobrando, o PT foi criado em 1980, a CUT em 1983. Os movimentos deram um respiro, né, e mantiveram a luta, aprofundaram essa luta, e a bancada do PT, eleita para Constituinte, 16 deputados, ou seja, 3% do Congresso, foi a depositária dessas reivindicações populares. E conseguimos escrever algumas conquistas nessa Constituição. A bancada do PT tinha companheiros como Lula, José Genuíno, Luiz Buchiquem, não vou lembrar todos, mas era uma bancada de peso e que acabou votando contra a Constituição, por entender que ela não mudava, não promovia nenhuma reforma profunda nas instituições, mantinha a herança da ditadura militar, tutela militar, não punia os responsáveis por crimes, assim por diante. Bom, nesses 33 anos, foram aprovadas 106 emendas constitucionais. Tá? E, no conjunto, essas emendas, elas significam, com algumas exceções, retirada de direitos e ataques à soberania nacional. Tá? A gente pode ver que houve várias reformas da Previdência nesse período. Houve com o Fernando Henrique, inclusive no governo Lula. Tá? E houve agora a última no governo Bolsonaro, em 2019. Tá? Essas reformas da Previdência, elas têm como pano de fundo, todas elas, um aumento da idade mínima para se aposentar ou do tempo mínimo de contribuição. Tá? O Bolsonaro, inclusive, acrescentou na sua reforma o aumento das alíquotas. E é bom entender e não esquecer que essas reformas foram seguidas por vários estados, inclusive alguns governados pelo PT. Tá? Bom, houve um aprofundamento dos ataques aos direitos dos trabalhadores e à soberania nacional após o golpe de 2016. Tá? O principal fato que a gente pode lembrar é a Emenda Constitucional 95. Por quê? Porque ela foi o anunciador de todas as medidas que viriam na sequência. O que é a Emenda Constitucional 95? Ela congela os investimentos sociais por 20 anos. Tá? Isso teve um efeito brutal durante a pandemia, tá? Porque não tinha mais investimento em saúde, a população crescendo, serviços sociais públicos já eram deficitários, tá?
E pode-se imaginar o que vai acontecer na sequência, com a população crescendo e a necessidade de serviços públicos crescendo mais ainda, né? Bom, com o Bolsonaro, além da reforma da Previdência, nós tivemos uma reforma trabalhista que mexe com direitos fundamentais dos trabalhadores, e está ainda a reforma administrativa, que ainda não foi aprovada, mas que representa um golpe no direito, principalmente dos servidores, tá? E nos serviços públicos, abrindo uma janela enorme para a privatização dos serviços públicos, tá? Bom, mas não foi só em relação aos direitos trabalhistas e sociais que a Constituição sofreu alterações para pior, tá? No governo Fernando Henrique, já no governo Collor, começou a política de abertura da economia. E no governo Fernando Henrique, foram quebrados os monopólios estatais do petróleo e gás, das telecomunicações, navegação de cabotagem. E isso abriu, o resultado disso foram privatizações em penca, no país inteiro e nos estados, tá? Ou seja, não foram só empresas federais privatizadas, mas uma série de empresas estaduais na área das telecomunicações, bancos e assim por diante, tá? E no governo Bolsonaro, agora nós temos a Eletrobras, que já foi aprovada a privatização, e os Correios, que ainda não foi, mas estão ameaçados de... E até governadores do PT estão privatizando, como, por exemplo, o Rui Costa, na Bahia, privatizou o serviço de água, tá? Bom, esses ataques eles vão continuar, não vão parar por aqui. E direitos das mulheres, negros, indígenas, quilombolas, assim por diante, estão na mira, tá? Aí eles vão continuar até que eles sejam barrados. E aí que está o nó da questão. Como barrar esses ataques às conquistas dos trabalhadores? Bom, esses ataques, a gente precisa entender que eles fazem parte de um projeto político, tá? Eles não surgem por acaso. É o projeto de uma minoria da sociedade, tá? Projeto que manteve a tutela militar e a herança da ditadura é o mesmo. Tanto é que o Centrão nasceu na Constituinte de 88, tá? E são as mesmas forças, aquelas forças que apoiam qualquer governo, mas que têm um determinado projeto de impedir mudanças que afetem os interesses dessa minoria, tá? É o projeto, enfim, do capital financeiro, nacional e internacional, para reduzir o custo do trabalho e para entregar estatais e serviços públicos aos capitalistas. É o projeto de uma minoria da sociedade que é representada nas instituições como ampla maioria, tá? Devido ao sistema político que nós vivemos. Isso vale para o Congresso, vale para o Judiciário, vale para a oficialidade das Forças Armadas, para as empresas de comunicação, assim por diante. E foi o projeto do golpe contra o PT, contra a Dilma, contra o Lula, tá? É bom lembrar que o Temer, ainda como vice-presidente, ainda antes da consumação do golpe, ele lança aquele texto, aquele documento, Uma Ponte para o Futuro, né, que anuncia já o que se deveria fazer. Então, tem uma ligação estreita entre as medidas que estão sendo tomadas pelo Bolsonaro e foram tomadas pelo Temer, que já haviam sido tomadas por governos anteriores, com o golpe, tá? Era necessário tirar o PT do governo para aprofundar esses golpes, tá? Então, para reverter essa situação, isso só é possível através de uma ampla mobilização das massas trabalhadoras, da juventude, e assim por diante. É necessário que a grande maioria da nação ela se faça representar também como maioria nas instituições, tá? E isso, evidentemente,
quer dizer que são necessárias outras instituições, porque nessas os trabalhadores não vão estar representados como maioria. Tá? Então, quando a gente diz dar a palavra ao povo, isso significa que essa palavra ao povo, a possibilidade do povo não só ser ouvido como decidir, só pode se dar através de uma nova Assembleia Constituinte Soberana, que é o que nós defendemos nesse momento. Obrigado. Gratidão, Roberto Salomão, pelas tuas contribuições e pela tua contribuição nesse caderno. Importante tua contribuição. Eu já passo. Tá? Eu estou na sala. Tá entrando, tá perdi deu um problema na internet aqui. Seguinte, eu queria abordar um aspecto da questão que acho que diz respeito a todas as perguntas e diz respeito a essa pergunta do Paulo Tarcísio, que é meu companheiro lá do Paraná. Tá? Que é o seguinte, um dos argumentos que eu já ouvi de vários companheiros de restrição à luta pela Constituinte é que as condições, a relação de forças não é favorável para nós. Tá? Bom, é evidente que a relação de forças não é favorável. Nós não temos maioria no Congresso, não temos a mídia, não temos o judiciário, as Forças Armadas não nos querem, a relação de forças não é favorável. Em primeiro lugar, a gente luta exatamente para mudar a relação de forças. Tá? E eu queria me referir à questão colocada pelo Júlio. Salomão, me permite. Tem condições de levantar um pouquinho? Que está aparecendo a tua testinha. Tá. Agora então, sim, tá bom. Tá. Então, eu queria me referir à questão colocada pelo Júlio, requisitos para uma Constituinte soberana, que é a profundidade da crise institucional, tá, que existe no Brasil, tá, e a retomada e ocupação das ruas pelos trabalhadores, um amplo movimento de massas que começa a acontecer no Brasil. Começa a acontecer. É esse movimento que vai permitir que mude a relação de forças. É nesse processo de luta. E a pergunta do Paulão, do Paulo Tarcísio, sobre que uma nova Constituição não vai resolver os problemas do Brasil, eu acho que está implícito aí na pergunta dele o fato de que essa nova Constituição, ele está imaginando que é uma Constituição surgida das atuais instituições. Tá? Porque, de fato, se for surgida das atuais instituições, ela não vai mudar, não vai promover reformas profundas, nem nada. Tá? Mas a gente luta para mudar essa relação de forças. E a Constituinte só, com o fim dessas instituições, não é chamada por esse Congresso. Tá? Não... É isso que eu queria colocar. Obrigado, Salomão.